presente nesse lugar, glória a Deus. Eu passo a oportunidade agora para o obreiro Eduardo Moisés, tá com a oportunidade de pregar a palavra, orar pelos ofertantes, em nome de Jesus. Isso. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor essa noite. Quantos vieram louvar o nome do Senhor essa noite? Será que você pode levantar a sua voz, o seu louvor ao Senhor? Vamos dar um minuto de louvor ao Senhor nesta casa, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus. Deus está aqui nesse lugar. Aleluia! Levante suas mãos essa noite. Aleluia, aleluia. Essa noite eu vim preparado para receber uma bênção sem medida. Quantos creem nessa palavra? Eu não sei você, mas eu vim essa noite com uma expectativa do que Deus vai mover neste lugar. Aleluia! Aleluia, o Senhor está aqui. Oh Senhor. E antes de eu sair de casa, o Senhor estava falando no meu espírito. E eu comecei a chorar e o Senhor disse: essa noite é uma noite profética. É uma noite profética. Existem cultos que mudam a nossa história. Nós não chegamos aqui e talvez você pense vai ser apenas mais um culto. Não. Não venha com este pensamento. Cada culto é um culto em que Deus pode mudar a vida de alguém. Cada culto é um culto em que Deus pode curar alguém aqui essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor está aqui. Vamos orar pelos ofertantes essa noite. Levante suas mãos. Senhor, obrigado, Senhor, por esta noite. Senhor, neste momento eu oro por aqueles que ofertaram, Senhor. Por aqueles que chegaram até aqui com um coração sincero, humilde. E com uma oferta no teu altar, Senhor da glória. Senhor, essa noite não vai ficar apenas, Senhor, nas nossas memórias, mas vai impactar as nossas vidas. Nós vamos, Senhor, nessa noite sair daqui mais uma vez debaixo do teu poder e do teu Espírito. Nós cremos, Senhor, que a tua bênção está neste lugar. Senhor, neste momento eu oro, Senhor, pela pregação da palavra. Usa-me em tuas mãos apenas como um instrumento, apenas como um vaso em tuas mãos. Que o teu nome seja glorificado. Importa que tu cresças, Senhor, e nós viemos diminuir. Que a tua glória enche este templo como nos tempos antigos. Nós cremos, Senhor, na tua promessa e na tua palavra que nos respalda essa noite. Em o nome de Jesus, diga amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Livro de Deuteronômios, capítulo 28. Aleluia. Versículo 1. Deuteronômio capítulo 28 e versículo 1. Eu sou muito grato a Deus por estar neste lugar. Para mim é uma honra, um grande privilégio. E eu tenho ouvido o que o Senhor tem feito nesta campanha. Este evento que acontece aqui, ele repercute em todo lugar.
Nós já ouvimos as bênçãos que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Eu me sinto honrado, privilegiado. Estou aqui debaixo da autoridade do meu pastor, pastor Carlinhos, debaixo da autoridade do meu presbítero, pastor Antônio Genival, e dou honras ao pastor da igreja, pastor Sidney Pimenta, toda a sua família, a todos os homens de Deus, a todos os músicos que estão aqui. Eu me sinto honrado. Quantos estão prontos para a palavra do Senhor? Deuteronômios capítulo 28, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: e será que se ouvires, diga, ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você está pronto para ouvir a voz do Senhor? Quantos querem ouvir a voz do Senhor essa noite? Será que a sua alma está sedenta para ouvir a voz do Senhor, o seu Deus? Assim diz a palavra do Senhor: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Diga, virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que vai atrás da bênção, é ela que vai vir até você. É ela que vai correr até você. Mas somente se você ouvir a voz do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito serás na cidade, versículo 3. Bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, os teus filhos, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito sejas tu e a tua macedeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Aleluia. Feche a sua Bíblia essa noite. Aleluia. E antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos levantar as nossas mãos mais uma vez aos céus. Aonde estão os músicos essa noite? Aleluia. Vamos entronizar o louvor ao Senhor mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Cante assim. Já narrava luz um dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Diga, não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Quantos querem o toque do Senhor essa noite? Diga! Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar.
Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia, aplauda o Senhor essa noite. Aleluia, aleluia. Poder sentar essa noite e vamos para a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bênção sem medidas. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 6 e versículo 38: Daí dar-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão do vosso regaço, porque com a mesma medida com que medires, também medirão a vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui está a palavra do Senhor, e aqui está o mandamento santo que o homem de Deus escreveu. Moisés, quando ele disse isso: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os vossos mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia, aleluia. Somente se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Existe um segredo poderoso quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, o nosso espírito, ele treme. Existem muitas maneiras em que o Senhor pode falar com o homem. Quando nós olhamos na Bíblia, Deus falou com os profetas através de sonhos. Você não lembra de José quando sonhou e Deus falou com ele? Quando mostrou o sol e a lua e as estrelas, Deus estava falando com José. E a Bíblia diz que tudo que José fazia, o Senhor era com ele. Você sabe por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Talvez você algum dia já ouviu a voz do Senhor através de um sonho. Mas Deus também pode falar através de uma visão. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, o Senhor já falou com os homens de Deus através de visões. Você não lembra no livro de Apocalipse, quando o Senhor desenrola os mistérios do livro de Apocalipse através de uma visão para João? Quando João começa a ver os céus abertos e todas aquelas coisas, Deus estava falando com ele através de uma visão. Aleluia, aleluia. Se eu ouvir a voz de Deus, eu vou ser abençoado. Não tem ninguém nesta terra que ouviu a voz de Deus e a sua vida continuou como era antes. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, algo começa a acontecer, algo começa a suceder. Mas não é somente ouvir a voz do Senhor, mas a palavra diz assim: e guardar o que hoje te ordeno. Aleluia. Eu lembro a primeira vez em que Deus falou ao meu espírito. E essa é uma das maneiras em que Deus fala com o homem. Deus já falou audivelmente quando o monte fumegava, quando Deus falava face a face com Moisés. E Moisés ouvia a voz do Senhor naquele monte. Mas também Deus fala ao nosso espírito. Nós não ouvimos voz, mas estamos sentindo impulsionado por aquilo. É uma força que flui de dentro. Eu posso contar isso como algo tão simples e tão humilde. Para a glória do Senhor,
Eu lembro, pastor Sidney, a primeira vez que eu saí de Manaus para pregar a palavra do Senhor. E eu fui para uma comunidade muito humilde, chamada São Sebastião. E ali tinha um pastor muito jovem, junto com a sua esposa. E ali, eu, um pregador jovem, chegou a hora do almoço, eu estava com fome. Eu queria a bênção, eu queria comer, porque eu precisava de energia para pregar à noite. Oh, meu irmão, que bom te ver. E eu vi que não caiu nenhuma farinha, nem um peixe. E já estava quase meio-dia. E eu fiquei olhando para o pastor, e o pastor percebeu que eu queria almoçar. E ele falou: meu filho, entre dentro deste barco. E nós entramos em um barquinho. E o pastor começou a nos levar numas águas mais profundas. Ele começou a nos levar para bem distante onde nós estávamos. E ali aquele pastor começou a pescar, só que com a mão. Ele parou em um local e tinha muitos tucunarés assim, pastor. E ele pegava os peixes com a mão e jogava para mim assim, eu não sabia nem como segurar aquele peixe. Eu falei: eu sei que hoje eu vou comer peixe. Aleluia. E ele começou a pegar alguns peixes, nós começamos a sorrir. Irmãos, eu era bem mais novo, mas foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus no meu espírito. Aleluia. E como todo bom jovem gosta de um bom relógio, de uma boa moto, como o nosso irmão aqui foi abençoado. E eu estava com um relógio que eu ainda estava pagando, pastor. Era um relógio muito bonito. E naquele momento eu senti Deus falando no meu espírito: dá esse relógio para o pastor. E eu falei: isso é da minha carne. Mas aquilo me impulsionou muito forte. Dá esse relógio para o pastor. Era um relógio bonito, parecia de ouro. E ficou aquilo me incomodando, e eu conversando com ele. E chegou o momento que eu falei: pastor, eu preciso fazer algo aqui. Ele falou: o que foi, meu filho? Eu falei: eu preciso lhe dar esse relógio. Eu não sei porquê, mas o meu espírito, eu estou sendo impulsionado a lhe dar esse relógio. Para você um relógio era algo tão simples, mas você não sabia o que significava aquele relógio na vida daquele homem de Deus. Pastor, e ali a gente começou a conversar. Ali nós conversamos, e ele começou a lagrimar, e eu falei: puxa, ele está chorando por causa de um relógio. Mas eu não sabia que aquele relógio tinha um significado mais forte. Aquele relógio, estava a voz de Deus naquele relógio. Aleluia. E ele começou a falar: meu filho, eu ganhava muito bem na cidade. Eu e minha esposa tínhamos ótimos empregos, ótimos salários. E nós largamos tudo para servir ao Senhor. Eu peguei a rabeta e vim para este lugar. A minha esposa depois veio atrás, mas nós obedecemos a voz do Senhor. E ele falou: meu filho, eu era colecionador de relógio. E há uma semana atrás eu estava na cidade. E eu cheguei numa vitrine e vi aqueles relógios muito bonitos. E eu comecei a chorar porque não tinha dinheiro para comprar um relógio daquele. Eu comecei a chorar porque eu não tinha dinheiro para comprar um relógio daquele. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, tu lembras quando eu podia comprar um relógio? Tu lembras quando eu podia comprar um relógio, qualquer relógio da vitrine? E hoje que eu larguei tudo para te servir, eu não tenho condições de comprar um relógio. Aleluia. Ele falou: meu filho, você está vendo esse relógio? Foi o mesmo relógio que eu vi ali naquela vitrine. Aleluia, 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 aleluia. Aquele relógio não era simplesmente um relógio, era a voz de Deus, era a bênção de Deus sobre a vida daquele homem. Aleluia, 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 aleluia. E deixa eu lhe contar mais. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pastor, desde o dia em que eu ouvi a voz de Deus dizendo: dá esse relógio, irmãos, eu já ganhei mais de 5 relógios. Toda vez que eu fui pregar por aí, alguém chegava comigo: pregador,
está aqui um presente para você. E o Senhor falava, lembra o relógio que tu deu? Toma de volta. Agora sem medida, transbordando, recalcada e sacudida. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Nós gostamos de falar de bênção. Bênção é muito bom. Muitos gostam de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Isso tudo é muito bom. Aleluia, aleluia. Mas deixa eu lhe contar mais uma coisa para aumentar a sua fé. Eu lembro, irmãos, quando eu fiz a primeira vez prova com o Senhor, a Bíblia diz, fazei prova de mim. Eu não entendi essa palavra, mas isso que eu estou contando aqui era para glorificar. É para glorificar o nome do Senhor. Talvez alguém aqui nessa noite vai ser impactado com o testemunho que eu vou contar essa noite. Aleluia, aleluia. Eu lembro quando eu era bem jovem e eu estava muito ansioso querendo um emprego. Eu precisava de um emprego. E eu falava, Senhor, eu preciso de um emprego. E o emprego não veio para mim. E eu peguei e fui vender chocolate na rua. Fui vender chocolate numa praça. E ali naquela praça, pastor, eu fazia dinheiro. Eu vendia chocolate. Eu chegava ali e começava a oferecer. Aleluia. Foi quando Deus falou novamente no meu espírito. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus essa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Foi quando o Senhor me levou para uma escritura que diz, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu pensava, pastor, que eu tinha que ser dizimista somente daquele valor bruto que vinha na minha conta. E eu pensava, um dia que eu ganhar um bom salário, eu vou dizimar na casa do Senhor. No dia em que eu ganhar um bom salário, eu vou dizimar. Eu vou ofertar na casa do Senhor. Mas não era assim. O Senhor estava me ensinando diferente. O Senhor estava me conduzindo por um caminho que eu não conhecia. E eu comecei a tirar os meus dízimos daquele chocolate. Pegava o chocolate, separava o dízimo. E às vezes o pastor olhava assim, só isso. Era pouquinho. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela nos respalda. Ela não mente. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia. Deixa eu contar o que aconteceu para você. Deixa eu contar o que aconteceu. O Senhor falou no meu espírito novamente. Eu falei, Senhor, essa noite eu vou fazer prova contigo. E eu fui para o meu cantinho ali, no meu quarto, e falei, Senhor, é a única palavra que nós encontramos na Bíblia que diz para nós fazermos provas com o Senhor. Eu quero que você abra a porta dos céus para mim. Eu quero um emprego. Eu falei desse jeito. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é infinitamente mais. Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aleluia. Talvez você pense em algo pequeno, mas Deus tem algo maior para a sua vida. Talvez os nossos pensamentos são pequenos, pastor. E deixa eu contar o que aconteceu. No dia seguinte, meu irmão, acredite você ou não, eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo, no altar que é santo. Quando deu 7 horas da manhã, a primeira empresa me ligou, pastor Sidney. Mas eu não achei muito interessante aquela proposta de emprego. Quando deu 9 horas da manhã, a segunda empresa me ligou. Quando deu 1 da tarde, a terceira empresa me ligou.
3 horas da tarde, a 4ª empresa me ligou. E 5 horas da tarde, a 5ª empresa me ligou. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor me deu uma bandeja, escolhe o que tu quer. E eu escolhi o que trabalha menos. Hoje eu trabalho só 13 dias no mês, não faço quase nada. Aleluia. Tenho tempo para estudar, tempo para trabalhar, porque o Senhor faz assim, quando nós ouvimos a sua voz, e praticamos aquilo que Ele nos ordena hoje. Quando que Ele ordena? Não, eu não lhe ouvi. Quando Ele está ordenando? É hoje que é a noite da tua bênção. Aleluia. Eu posso começar a pregar para você essa noite? Chega de falar do que Deus fez na minha vida. Vamos para a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, existem bênçãos que vêm com um pouco de dificuldade. Existem bênçãos que vêm, mas que nós precisamos insistir um pouco mais. Nós lembramos de um homem na palavra de Deus chamado Jacó. Este homem precisava que a sua vida fosse mudada. Ele precisava que a sua história fosse transformada. E aqui eu aprendo algo. Existem bênçãos que transformam as nossas vidas. Existem bênçãos que mudam a nossa história. Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas se existe alguém aqui essa noite que precisa desta bênção, essa bênção está aqui essa noite. A bênção que muda história. Aleluia, aleluia, aleluia. E deixa eu lhe dizer algo. Essa bênção ela não vem com tanta facilidade. Talvez você vai precisar ralar um pouquinho o seu joelho no chão para você dar valor àquela bênção que vai vir até você. Jacó passou a noite inteira lutando com o anjo, dizendo: me dá a minha bênção, eu preciso da minha bênção. E quando o sol já estava aparecendo pela manhãzinha, o anjo, de tanto ele insistir, abençoou a vida daquele homem, e a sua história foi mudada. Talvez essa bênção vai diferir. Existem algumas bênçãos que no processo você é ferido. Foi o que aconteceu. Ele foi tocado na coxa, mas ele foi ferido. E a Bíblia diz que agora ele ficou com a sua perna ferida, com a sua coxa ferida. Existem bênçãos que vão vir com algumas dores, mas elas vão mudar para sempre a tua história. Aleluia, aleluia. Depois desse dia, Jacó nunca mais foi o mesmo. Deus colocou ele na mesa dos egípcios, e agora ele estava vivendo o melhor da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Diga: quando nós ouvimos a voz de Deus, essas bênçãos nos acompanharão. Aleluia. A Bíblia diz que quando Eli falava com o jovem Samuel, ele falou assim: Samuel, na próxima vez que tu ouvires a voz, diga: fala que o teu servo ouve. E aqui há um mistério na palavra do Senhor, que a voz de Deus é parecida com a voz do sacerdote. Porque por 3 vezes Samuel foi até Eli: o Senhor me chamou. Mas não era Eli que estava chamando ele, era a voz do Senhor. Aleluia. A voz do nosso Deus é semelhante à voz do profeta, é semelhante à voz do seu pastor. Você quer ser abençoado? Ouça a voz do homem de Deus. Você quer ser abençoado? Ouça a voz do seu pastor. Ele é o anjo da igreja que Deus estabeleceu nesse lugar. Aleluia. E eu posso lembrar muito bem
quando nós obedecemos a voz de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o profeta Elias estava no riacho de Querite, e ali ele estava sendo alimentado com a água daquele riacho e com os pães que os corvos traziam ali. E ali ele se alimentava. Mas chegou o momento em que a fonte secou, os corvos pararam, e a voz do Senhor disse: Elias, vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez a voz do Senhor está dizendo para alguém aqui essa noite: vai. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. A Bíblia diz que aquela mulher tinha sua última refeição. Era a sua última refeição. Imagine um pouco comigo nesse momento. Veja os seus filhos na mesa. Olhe, o armário está vazio. É a última refeição. Você não tem esperança. E chega alguém lá e diz: faz essa comida para mim. Você faria? Ela disse: mas profeta, só tem esse bolinho, só tem um pouquinho de farinha e de azeite, só tem um pouquinho, mas faz para mim. Essa foi a ordem, a palavra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Aquela mulher entendeu que aquele momento era a voz de Deus. Aquela mulher entendeu que aquele momento era a voz de Deus, que a voz do profeta representava a voz de Deus. E ela, sem forças, pegou a sua farinha e pegou o seu azeite e começou a preparar um bolinho para o homem de Deus. Começou a preparar um bolinho. Deixa eu lhe contar algo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus não somente derrama as suas bênçãos, mas também Ele derrama do seu Espírito. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que quando aquela mulher voltou nas panelas, já estava transbordando de azeite e de farinha. O que aconteceu? Ela ouviu a voz do homem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A farinha representa pão e o azeite representa a presença de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, não vai faltar farinha e a nossa casa vai estar repleto da presença de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Talvez a bênção ainda não chegou na sua vida. Talvez você está esperando essa bênção sobre a sua história. Aleluia, deixa eu lhe contar algo. Esse pescador passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Ele passou a noite inteira jogando as suas redes e não veio bênção nenhuma. Não caiu nenhum tambaqui, não caiu nenhuma sardinha. Mas de manhã cedo, ele ouviu uma voz que disse: joga do outro lado. Joga do outro lado. Talvez você está jogando as suas redes sem ouvir a voz de Deus. Nós queremos bênçãos, mas estamos fazendo da nossa própria maneira.
Nós queremos ser abençoados, mas estamos fazendo com os nossos próprios conceitos. Passa a noite inteira suando, cansado, e não pega nada. Mas quando é de manhã cedo, Pedro ouve a voz do Senhor, joga do outro lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, aquela bênção que ele pegou, a sua rede, não couberam os peixes. Não couberam os peixes. Ele teve que chamar outras pessoas, outros barcos, para eles pegarem todos aqueles peixes. E a Bíblia diz que encheram 5 barcos cheios de peixe em uma manhã. Aleluia. Quando ouvires a voz do Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Aqui eu lembro também do irmão do filho pródigo. Ele estava no lugar da bênção, ele estava dentro de casa, tinha bênção para ele, tinha banquete para ele, mas ele não estava desfrutando das bênçãos. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para a bênção do seu irmão. Sabe o que é isso? Isso é inveja. Ele estava com inveja no seu coração, porque ele estava vendo o seu irmão ser abençoado. Tinha banquete para o seu irmão. Mas quando ele ouviu a voz do seu pai, o pai dele disse: tem tudo para ti aqui. Tem muita gente preocupada, muita gente, olho grande, olhando as bênçãos que o Senhor tem derramado na tua vida. E não estão sendo abençoadas porque estão preocupados com as tuas bênçãos. Estão ocupados olhando as tuas bênçãos. Aleluia. Mas o pai daquele jovem disse: está aqui, as bênçãos estão aqui. E aqui eu entendo algo, que tem muita gente que está no lugar da bênção, mas não recebe a bênção. Aleluia, aleluia. Mas esse lugar não é esse lugar aqui não. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acredito que esse lugar não é esse lugar. Eu acredito que essa noite é a noite em que Deus pode derramar uma bênção que vai mudar a tua vida. Uma bênção que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu nome, que vai mudar o nome dos teus filhos, da tua família. Aleluia, porque aqui está a presença do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, fique de pé comigo essa noite. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordenam, levante suas mãos para cima, que isso é uma palavra profética, somente para aqueles que acreditam. Aonde estão os músicos essa noite? Vamos fazer um som ao Senhor. Levante suas mãos, aqueles que acreditam, e você vai pegar essa bênção. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Pega essa bênção. Pega essa bênção. Isso é para aqueles que creem. Levante suas mãos bem alto. Isso é algo profético. Quando eu saí de casa, o Senhor disse: essa noite é um culto profético. Se você não veio receber a sua bênção, essa noite eu quero essa bênção para mim. E estas bênçãos virão sobre ti. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, benditos serão os teus filhos,
o fruto das tuas mãos. Bendito a tua casa e os teus celeiros. Levante suas mãos. O Senhor está dizendo que será abençoado os teus celeiros essa noite. Aleluia. Bendito serás ao entrares aonde tu... Aleluia. Bendito serás ao entrares. Deixa eu dizer algo para você. O lugar em que você entrar, a bênção do Senhor vai te acompanhar. O lugar que você pisar, a bênção do Senhor estará ali. Levante suas mãos. Bendito serás ao saíres. Não se preocupa se você saiu de alguma situação, ou se você saiu de um emprego. O Senhor está dizendo, você vai ser abençoado da mesma forma. Se uma porta fechou para ti, 7 portas se abrirão sobre a tua vida. Agora levante tuas mãos. Isso aqui é para envergonhar o inimigo. Isso aqui é para pôr o inimigo em vergonha. Aleluia. E assim diz o Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão, mas por 7 fugirão da tua presença. Vai ter que fugir diante de nós, porque a bênção do Senhor está nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A presença do Senhor está movendo. Talvez exista alguns Jacós aqui essa noite, em que Deus vai mudar a sua história. Bendito sereis. Sei que a minha voz será a voz. Quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra. Cadê os adoradores?